Yin em chinês significa mutação, movimento. Xing, livro, tratado. Então, I Ching quer dizer livro das mutações. Nele está contida uma filosofia chinesa que pode ter se originado há milhares de anos antes de Cristo. O I Ching teria sido concebido por um imperador chinês, um sábio, que não se sabe se existiu de fato ou é uma lenda. O I Ching, ele fala pra gente das leis que regem as mutações, as transformações de tudo que existe no universo. Tudo tem um início, tem um crescimento, um desenvolvimento, um auge, depois um declínio, uma acomodação, até atingir uma conclusão. Nessa conclusão, ou aquilo morre ou se renova. Os símbolos do I Ching que falam dos ciclos da vida e da natureza são representações do céu e da terra, do fogo e da água, da montanha e do lago, do trovão e do vento, um sempre em oposição ao outro. São 8 símbolos, ou 8 trigramas, formados pela combinação de 3 linhas inteiras ou partidas. As linhas inteiras representam a energia positiva, Yang. Já as linhas partidas são a energia negativa, Yin. Pela filosofia chinesa, Yin e Yang são 2 forças opostas e complementares. O Yin, que representa tudo aquilo que é escuro, tudo aquilo que é frio, tudo aquilo que é recolhido, que é interior. E o Yang, que representa o oposto, que é claro, que é quente, que vai para o exterior, que é expansivo. Então essas 2 grandes energias são base para todas as manifestações do universo. Tudo no universo é composto de uma união entre o Yin e o Yang. No I Ching, os 8 trigramas combinados dão origem a 64 hexagramas. Os significados desses hexagramas resumem a alma humana. Eles contêm todos os caminhos que a nossa existência pode percorrer. O I Ching é também usado como oráculo, um livro que responde às nossas perguntas. Ele não revela o futuro, mas traduz o presente. Ele é um oráculo fundamentado numa profunda filosofia, né? E é uma filosofia que nos ajuda a entender melhor a circunstância que a gente está para decidir com mais sabedoria. A consulta ao I Ching pode ser feita por 2 métodos tradicionais, através de varetas, divididas ao acaso, ou moedas. Consultar e interpretar o I Ching não é uma simples. Por isso, esse grupo de alunos se reúne uma vez por semana. Qualquer arte oriental, interpretar I Ching pede estudo, pede dedicação, pede prática. Qualquer pergunta, desde a mais trivial à mais profunda, pode ser feita ao I Ching. Seja qual for a resposta, é a pessoa que escolhe o caminho a seguir. A gente vê a vida como uma linha, né? E o I Ching ensina pra gente que a vida é um círculo. Você começa a ter um entendimento melhor das situações da vida. O I Ching, ele tá te dando um mapa. Você segue o mapa para encontrar o tesouro, ou você não segue o mapa e tenta cavar em todos os lugares. Aí a escolha é sua. Legal, isso é bacana, hein? Entendeu? I Ching, entendi. Falta muito ainda para eu entender. Por isso que eu trouxe aqui o participante dessa matéria aí, que é o professor Wagner Canalonga. Por favor. Tudo bom? Tudo bem, Wagner? Agora ficam as minhas dúvidas aqui, que eu acho que são as dúvidas também das meninas lá em casa, dos meninos, dos empresários que estão aí, de repente, que dizem, tem uns, inclusive, que não saem sem ter uma interpretação do dia, né? Que são, ou já foram estudiosos, ou acreditam. Como é que mais simplesmente você poderia traduzir essa filosofia? O I Ching, ele pode ser usado como oráculo, né, justamente porque ele revela como as coisas no universo se transformam, né? Então, a princípio, ele tem uma leitura filosófica, tá? Mas a partir do momento que você tem uma filosofia que explica as leis que regem a maneira como as coisas se transformam, esse código ele pode ser transformado também numa espécie de forma de comunicação com o universo. E qual é a leitura que é feita aqui? Porque eu tenho aqui uma mandala, né? Uma mandala que tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente tem
os 8 trigramas, que foi mostrado na matéria, né? Aqui no centro a gente tem um símbolo que se chama Tai Chi, que simboliza a harmonia entre as forças do Yin e do Yang, que são as forças antagônicas. O homem e a mulher. Isso, o claro e o escuro, universo, o quente e o frio, o dia e a noite. Então sempre se alternando, sempre se movendo, né? Todas as coisas no universo, para o taoísmo, de onde o I Ching surge, são compostas por uma união das energias Yin e Yang. E aí esse Yin e esse Yang, eles se unindo, eles formam uma miríade de coisas, inúmeras Conforme coisas. onde cai a moeda ou a vareta, você tem uma resposta para uma indagação, é isso? Mais ou menos. Aqui a gente tem nas moedinhas 2 faces. Essa moedinha chinesa tem 2 faces, né? Mostrar uma face de cá. E como é que você sabe a diferença? Tá aqui. Tá. A face Yang, a gente atribui um valor 3. Esse. Isso. Essa face que tem 2 símbolos, ela simboliza o Yin, que a gente atribui valor 2. Então, quando eu lanço as 3 moedas, elas caem numa disposição que podem dar 4 resultados, porque eu somo os valores das faces. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui agora, minha, mental. Eu não preciso te dizer qual é a pergunta. Tudo bem, pode ser. E aí você joga. E aí você vai me dizer a soma disso. Conforme a soma for maior ou menor, tem mais chances de acontecer ou não, é isso? Conforme eu somo, cada vez que eu arremesso as moedas, eu tiro uma linha de um hexagrama. E aí eu vou jogar 6 vezes e monto um hexagrama. Esse hexagrama é um símbolo que mostra como é que está a configuração das energias em relação à sua questão. A minha questão tá bom. Tá? Então eu fiz a questão aqui para mim. Inicialmente a gente purifica, né, na fumaça do incenso, as moedas. A gente faz uma pequena concentração, a gente se esvaziar e permitir o fluxo da resposta pura e genuína que vem do universo. E aí a gente mistura as moedas e arremessa. Aqui você vê, a gente tem uma face Yang, outra face Yang e uma face Yin. Então dá 3 mais 2, totaliza 8. Então a gente começa a desenhar o hexagrama desenhando uma linha Yin, que é a linha que representa o número 8 aqui. Tá? E a gente monta o hexagrama de baixo para cima. Aí eu vou pegar as moedas de novo e vou arremessar novamente. Arremessando novamente. Agora eu tenho uma configuração de as 3 moedinhas estão com a face Yin voltada para cima. Forma 2 mais 2 mais 2 dá 6. O 6 é uma linha Yin que a gente desenha dessa forma, que é uma linha Yin móvel. Ela está em transformação. Arremesso uma vez mais. Aqui agora eu tenho uma configuração onde eu tenho as linhas, as 3 faces Yang voltado para cima. 3 mais 3 mais 3 dá 9. E eu tenho uma linha Yang, que representa o quente, o expansivo. Uma linha Yang móvel. E aqui a gente já tem um trigrama, que é o trigrama inferior. Aqui novamente, 3 mais 3 mais 2 dá 8. Vou desenhar aqui. Mais uma linha Yin. Ainda faltam 2 linhas. Mistura. Quer dizer, você faz um trigrama mais outro trigrama. Isso, mais outro trigrama. E aí você faz a leitura dos 2 em conjunto. E a gente vai fazer a leitura do hexagrama. Do hexagrama. Isso, um trigrama em cima do outro forma uma estrutura que a gente chama de hexagrama. Né? Aqui a gente está finalizando. Agora deu 2 mais 2 mais 3 dá 7. Então o I Ching foi generoso com a gente. Ele deu um exemplo de cada linha que poderia estar saindo 6, 7, 8 e 9. Tá? A gente agradece aos mestres do I Ching. E aqui a gente tem um hexagrama muito interessante, que se chama quietude. Quietude porque ele é composto da união de 2 trigramas montanha. Esse trigrama aqui é a montanha. Então você tem uma montanha e outra montanha. A montanha dentro do I Ching simboliza a quietude, o parar, né? E simboliza também obstáculos, impedimentos. Quando a gente está diante de um obstáculo, a primeira coisa que ele faz é com que a gente pare para refletir. O que eu vou fazer? Vou passar por cima, vou passar pelo lado, ou vou parar e ficar quietinho esperando que as coisas se transformem? Quando a gente tem 2 grandes obstáculos, é como se fosse não só uma montanha, uma cordilheira. Então são muitos obstáculos pela frente, né? E com isso, neste hexagrama, o I Ching fala pra gente, quando os obstáculos são muito grandes, a gente faz o quê? A gente para, serena, né? O que a gente faz fora? O trigrama de cima, ele simboliza o que está fora, o exterior. Então ele fala, para o exterior, e aí dentro, o que eu faço? Para, tranquiliza, fica sereno e estável. Gente, só tem montanha na minha vida, não vai parar nunca mais esse negócio de montanha? Na sua pergunta, na minha pergunta. Né? Na sua pergunta. Não,